Olá, muito boa noite. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa, desta terça-feira, um feriado, 15 de novembro. Na quarta-feira, dia 16 de novembro, marquem essa data. Soro caseiro, insista. O deputado Jardel, mais uma vez, é esperado para depor na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. E fazendo ainda a linha Soro caseiro, à madrugada, criminosos assaltaram uma lancheria aqui em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, a lancheria Moita, conhecidíssima, lotada como sempre na madrugada, e eles entraram com todo mundo dentro, limparam as pessoas todas, tudo que tinham e, ó, como se diz no popular, deitaram o cabelo. E o Ministério Público denunciou 5 suspeitos da morte daquele empresário, dono de uma academia na Zona Sul, que foi morto por engano, mais um assassinado por engano, e que teve a sua filha também ferida, depois de muitas informações que era uma coisa, era outra. Agora, o que mais parece correto é que a menina foi vítima de uma bala, um tiro no pescoço, né? Agora voltam a falar sobre o cercamento do Parque da Redenção, Parque Farroupilha, Redenção. Identificados os prováveis assassinos do jovem que foi sair na defesa da sua irmã, sendo assaltada depois de um show, ela e uma amiga. O delegado disse que, olha, as imagens estão péssimas, não dá para identificar, mas eu aposto que é daqueles de sempre, que moram dentro do parque, que são craqueiros, são drogados, são viciados, que matam de qualquer jeito, com faca, com paulada, seja do que for, que eles matam para pegar dinheiro para poder sustentar o seu vício. Ou seja, de tudo que eu falei até agora, não tem nenhuma novidade. E tudo é banal. Desde o depoimento de um deputado até a morte de mais um cidadão na cidade de Porto Alegre. Desculpa, é feriado. Talvez você tenha tido um final de semana, um feriado lindo, maravilhoso, com sol, com tudo. Mas nem todo mundo teve um final de semana ou um feriado legal. Mas a Atualidades Pampa está aqui e vai tentar falar sobre esses assuntos e tantos outros de uma forma descontraída, levar até você o bom humor e conta com a sua participação. Fique conosco, você não vai se arrepender. Atualidades Pampa. Oferecimento: na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Estão todas elas na bancada hoje, inclusive a Carla Krieger, que não estava ontem, e todas elas com os ombros cobertos. E o Vitorino tá de azul. Eu já fiquei sabendo que ontem, né, na minha ausência, a Cris estava usando um ombro a ombro e o Chicão me traiu, aí, Chicão. Não, eu disse que o ombro da Cris é um ombro lindíssimo, o teu ombro é lindíssimo, fez um sucesso enorme no 300 ontem, numa festa de casal, ela e o marido, e agora eu disse é ruim pro Vitorino. 450 mil. Só que tinha vinho. O nosso esquema, o meu do Vitorino não vai ter vinho. Eu acho que o Rô tá tão chinelo, nossa, que eu acho que a gente vai ligar pro desenho e entrar lá e pedir só o couvert. 20 pila e o Procon não pode tirar nota dela. E aniversariante não paga. E aniversariante não paga. Mas não é aniversário de ninguém. Não, mas o nosso esquema vai ser um migué, né? Sim, mas Não, na verdade, eu acho que ele vai esperar o teu aniversário pra poder te... Ó, faz o cálculo. Eu já tava me servir. Se tu tivesse perdido, tu ia dar um relógio pra ele. 2 pau, que o Alibon pagou pelo Então tá barato, 450. Não, mas eu tenho um minuto de degustação de 150 com 2 águas mineral. Olha, eu faço em 3 vezes. Ele já topou. Eu faço em 3 vezes, fácil. Divide, parcela. Dá pra parcelar.
Ele vai querer as americanas. Ele compra uma calça o cartão de e ele paga em 10. 10 de 40 tá bom, né? 10 de 40 dá pra pagar. Ah, tá bom, pô, fica legal. Ô, rapaziada como é o nome do lugar? 250, 300. 350. Brincadeira. Diminuiu já. Não, eu sabia que era o número. Mas Rapaziada ele do mudou 300. muito, né? Que tal vocês dar uma ajuda e mandar um Como é que convite foi aqui o pro negócio, Chicão hein? comemorar o aniversário dele aí? Eu pago Mas meu. não tem nada a ver Não com tem comemorar nada a ver com o aniversário. Senhores Meu aniversário telespectadores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso convívio. Nós estamos falando de uma aposta que foi feita entre o nosso pai Diná. Pai É o pai Dino. É o pai Dino. Nosso pai Dino, Chicão Tofani, que desde que o senhor Trump ganhou a convenção nos Estados Unidos e foi candidato à presidência dos Estados Unidos, foi o único ser do mundo que disse Donald Trump... Nem a mulher dele acreditava. Não, nem a mulher dele, nem ele acreditava. Disse que Donald Trump seria o presidente dos Estados Unidos. E Trump não é Trump. Gustavo Vitorino, não sei o quê, não tem a menor possibilidade, não sei o quê. E aí eles fizeram uma aposta e papai sabe tudo, perdeu. Perdeu. E a aposta era tem que pagar, né? Eu vou pagar, mas... Não, mas ok, não, eu tô tentando vai pagar e ainda vai aproveitar. Que nem todo mundo. Eu não como nada, querido. Eu tenho que manter esse corpite aqui todo riscado. É muito... O 9,5% de gordura. É complicado a minha vida. Só água mineral e pá, capim. Isso já alivia. Capim. Isso já alivia a conta. Já alivia. Mas na verdade o tema da abertura do programa são os ombros da Carla e os ombros da Cris. Não, são incomparáveis, gente. Não. Mas é que o começo, o tema do sou programa eu. é Os homens esse. da Eu Carla tô são lá. fantásticos, os homens da Cris são bonitos. Eu tô me matando 3 vezes por semana na Márcia Refinski pra ficar com o ombro que nem da É um Carla. privilégio Não. pra bancada ter mulheres tão lindas que nem a nossa aqui. É muito difícil isso. definir ombro. É que o Chicão definiu já as costas da Mariana Bertolucci como as mais lindas, não é verdade? Eu fiz um programa lá de costa. E ele filmando as dizia costas, que os meus espinha, ombros eram os mais lindos. E que ombro é estrutura de corpo. Não adianta malhar nem nada. Ombro é ombro, né? É estrutura. Muito difícil. Mas aí ontem ele mudou de ideia, né? Não, Já que eu não tava... muito lindo, como o teu é muito bonito. Muito Dona obrigada. Carla, Diga, Mário. Cardeal Richelieu. Mas foi longe, hein? Foi longe, hein? Vou longe. Richelieu. Que era a eminência parda do rei, se não me engano, Luís XIV, dizia o seguinte: a traição é questão de data. Viu só? A traição é questão de data. Agora eu vou dizer, Na Carla, eu só levo o ônus e não levo o bônus. O marido tava com bônus ontem. Pagou. Mas é claro, né? No 300, ficando com essa mulher claro. maravilhosa. Mas e era eu pela aniversário bola do 7. Gui, era aniversário dele. Eu vendo só na televisão. aí. Aniversário do Guilherme. Quantos anos o Gui fez? 42. E hoje é aniversário da Vitória, da minha mais velha, 22. Vai levar ela Parabéns, hoje. parabéns. É um presente E que hoje- você ganhou de aniversário atrasado, né? E Bem hoje orgulhosa. É um presente que você ganhou de aniversário atrasado. Bem orgulhosa da Vitória, que vai se formar no final do ano. Mais uma jornalista, mas que está coitada. seguindo para a área do design, Ai, né? Deixa eu coitada. completar. Acho bom. Não, tá super bem a Vitória. Fez um aplicativo, ganhou o primeiro lugar entre 30 dentro da Rayar, que é uma empresa, uma incubadora dentro da PUC, passou por ela, né? E ela está desenvolvendo esse aplicativo que é teleentrega de produtos orgânicos. Muito bacana. E já começou dentro do nosso condomínio, que eles fazem, né? Eles fazem em células, assim, né? Fazendo testes e já está dando super certo. Então, é dentro da sua casa um produto de qualidade, sem agrotóxico. É uma geração que pensa saúde. bom, né? Que é legal, uma geração que empreendedora e pensa exatamente, saúde. pensa saúde, pensa no mundo mais limpo e que assim seja, né? Mas, dona Magda, Só falando de deixa a Cris aniversário, hoje é aniversário do meu pai. Olha seu que legal. Manuel. Feliz aniversário. Teve churrasco hoje na casa da Coisa mãe. boa. E a gente curtiu bastante lá. Que bom. Beijo, pai, te amo. Feliz aniversário. Feliz Parabéns, seu aniversário, Manuel. seu Manuel. E bom Magda. quando a gente tem filhos e os filhos reconhecem, né? tem um Pai, protetor nosso hoje que está fazendo um evento muito importante. Quem é o nosso pai O pai Paulinho? Paulinho está reinaugurando o seu barracão, que é um super barracão de Umbanda e Candomblé, em Gravataí, na Morada do Vale. Vai estar todo mundo empresarial e políticos, e Marco Alba, vai estar prefeitos, todo mundo apoiando o pai Paulinho, que sempre reza por nós e dá um axé para essa bancada legal aqui.
Beijo para todo mundo lá em Gravataí do Pai Paulo. Bom, vamos fazer um remember do nosso programa de ontem, porque o nosso telespectador Ranier Camargo está fazendo uma colaboração. Ele disse que ontem, primeiro que ele disse que é a telespectadora assídua do nosso programa, e disse que ontem a Cris Bart levantou um tema, chamou a atenção e gerou um amplo debate lá na família dele, que foi o assunto aquecimento global. Vamos lá, Gustavo Vitorino, vamos voltar aqui. Olha, hoje eu recebi pelo menos umas 2 ou 3 reclamações de telespectadores que fica todo mundo no celular, a exemplo do Chicão Tofani, e que as pessoas acham muito chato isso que a gente fica no celular, tá? A única que tem liberação sou o Joe, porque eu fico aqui vendo e-mail e coisas assim, tá? Aliás, e a Carla fica no WhatsApp. Bom, Há 1 ano e meio que o Chicão fica no celular e você nunca reclamou. Eu acabei de reclamar, meu amor. Sim, mas posso te dizer uma coisa? Você reclamou porque você primeiro olhou pra mim, viu que eu estava usando e reclamou. Posso te dizer uma coisa? Vou te dizer uma coisa? Quando o Chicão Tofani entrou nesse programa, a primeira coisa que eu pedi era que o Chicão Tofani não usasse chapéu, não usasse óculos escuros e não ficasse no telefone. E não usasse Fui vencida pela diretora da casa. Não posso fazer nada. Eu achava que ele não tinha que ser bem assim. feito pra ti, viu? Tá? Fui vencida pela diretora da casa. Eu vou pedir pra diretora da casa usar o celular também. Pode, não, ela até liberou, mas assim, vamos... Óculos escuros, é que assim, ó, deixa eu te explicar. Não, celular. Hoje é feriado, nós estamos com uma escassez de notícias. Vamos lá. Ontem a jornalista Cris Bart levantou um tema qual chamou a atenção e gerou um amplo debate em nossa família, que tratou sobre aquecimento global. Há tempos pesquisamos este assunto e até hoje concluímos que cientista algum comprovou a queima do CO2 ser o vilão deste fenômeno. Outros cientistas alegam que este tema não passa de uma fraude criada pela ONU, sede da NOM. O que é o NOM? N-O-M? Não sei. Não sei, eu também não sei. Ok. National Organization Viu? Viu como eu precisava de ti, prestando atenção? Viu? Com interesses econômicos, políticos e religiosos. Onde até mesmo o cientista James Lovelock admite que exagerou em sua tese que neste século a temperatura na Terra sofreria um acréscimo de 8 graus centígrados e os mares a invadiriam pela razão do degelo dos polos. O que cientistas até o momento apresentam como fatos de radiação de calor no planeta. 2 pontos. Inclinação do eixo da Terra em 270,5 graus. 2. Variação de órbita da Terra não é circular e sim elíptico. 3. Ação de gravidade da Lua sobre o mar, o qual o atrai para ela. 4. Intensidade de atividade solar que varia. O fenômeno do resfriamento e aquecimento variam a cada 18 anos aproximadamente. Abraços a todos, Ranier Grimaldi. Então o Trump tem razão? Tio Haha. Viu, ó. Viu como tu tinha que prestar atenção nesse e-mail? Magda, atenção, só tio pra Haha, eu te pergunto o que é NOM, Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial. Ok, Nova Ordem Mundial. Okay. New Aqui nossos Order telespectadores. Mukiranis. Viu? Que bom, Isso. obrigada. New Order Mukiranis. Que é olha aqui, ó, o tio Haha, presta atenção no serviço, olha aqui. Vou dar um exemplo pro senhor de ordem pessoal. Quando eu era garoto, jovem, eu passava uma manhã inteira na praia jogando futebol, coisa e tal, e não acontecia absolutamente nada, ficava um pouco ardido, coisa e tal. Se eu fizer isso hoje, eu tenho insolação. Ninguém, nenhum jovem de 20 anos hoje fica sem protetor solar por mais de 3 horas na praia, incólume. É verdade, isso a gente percebe. Na minha juventude, eu fazia isso e tenho certeza, milhares de pessoas faziam isso também, e o máximo que ficava era dava uma ardida à noite. Então, eu não vou já nem entrar nos estudos dos cientistas. São dezenas, centenas, milhares de cientistas que provam tecnicamente. Olha, eles comprovam a alta das marés, eles comprovam os fenômenos naturais, eles comprovam a radiação usando medição de equipamentos ultramodernos. Os degelos. Os degelos da calota polar. Aí vem 2 ou 3 boboca que querem ser diferente, dizer, não, isso é uma grande mentira, coisa e tal. Então, assim, eu proponho ao senhor que o senhor também levante uma tese contra a ida do homem à Lua, né? Calma com o seu raio. Contra o seu... Não, mas assim, ele mandou uma mensagem de fora, deixando de fora claro que ele acredita muito mais que isso é uma fantasia. Exato. Então eu quero colocar para o senhor isso. Não pode o mundo inteiro estar errado e 2 ou 3 bobocas que querem aparecer ter razão. Até porque essas pessoas não têm fundamentação científica. Eles contrapõem os fundamentos científicos dos cientistas que estão apresentando os resultados, que estão apresentando os números.
Então, vamos deixar bem claro. Tem coisas que a ciência está descobrindo hoje por conta da evolução tecnológica que ela não conseguia explicar há 30, 40 anos atrás. Isso é verdade. Ou há 30 anos atrás, se alguém dissesse que o senhor poderia conversar com alguém no Japão com um aparelhinho tamanho de um maço de cigarro no bolso, o senhor ia acreditar? Não. E vendo a imagem. E vendo a imagem. O senhor faz isso hoje achando graça. Então, vamos deixar bem claro, muito cuidado quando a gente desafia toda uma comunidade científica. Pouquíssimos conseguiram e venceram. Esses eram gênios. Eu acho que não é o seu caso. Ô Magda, eu falei ontem aqui e vou me repetir, quem sou eu para questionar esses cientistas que trabalham há tanto tempo e já comprovaram que existe o superaquecimento global. Mas os cientistas são contestados desde que o mundo é mundo, né? Desde a Renascença. É verdade. Eles sempre foram contestados. Então, nada mais... Galileu, Galilei era muito revolucionário, dizer que até era redonda, gente. Que isso? Naquele tempo. Então, assim, quem sou eu para questionar os cientistas? E claro que vem um dado científico, sempre vai ter uma teoria da conspiração por trás. É verdade. Olha, tem uma coisa. Na Idade Média, a igreja, a religião era tão contra os cientistas que eles promoveram uma caça às bruxas. Sim. Os cientistas eram tratados como hereges. Sim. E aí criaram uma comunidade chamada Illuminatis. Os Illuminatis eram cientistas bruxos, né? Que eram tratados como bruxos, como anticristos, porque eles explicavam fenômenos religiosos através da ciência, como imagens, enfim, movimentações solares, ventos e tempestades. Eles explicavam cientificamente. O Código da Vinci? É o Código da Vinci. Então, assim, o que acontece? Os Illuminatis foram perseguidos por muito tempo e, olha, vou dizer uma coisa para você, até hoje a religião ainda não engole algumas teorias científicas. É verdade. Até hoje a religião não engole. E a recíproca é verdadeira. Até hoje a ciência tenta explicar fenômenos tidos como religiosos que ainda não encontram explicação científica. Por isso que eu gosto do professor Moacir de Araújo Lima, porque o professor Moacir é um espiritualista, ele é espiritualizado, um homem que estuda a religiosidade, a religião e a fé, e ao mesmo tempo é um físico, é um cientista renomado, que tem livros maravilhosos onde ele faz o que ninguém faz. Ele converge. Ele linka uma coisa na outra, né? Ele linka. E Vitorino, por isso que eu sou fã do professor Moacir. O Vitorino falou algo realíssimo. Nós não precisamos ser cientistas ou sabermos de pesquisas científicas para sentir o aquecimento global, né? Todos nós que vivemos neste ano sabemos que no passado nós não tínhamos tanto aquecimento, o sol não era tão forte assim. Prova disso é que muitas mulheres e homens passavam coisas no seu corpo para se bronzear mais facilmente, absurdas. O que tinha hoje... loção de cenoura. Tinha de tudo. Tinha gente que passava Coca-Cola. Cenoura não é nada, pior é outra coisa. Gordura. Gordura e de folha, de não sei o que. Gente que tinha queimaduras horríveis, gravíssimas. Mas hoje isso iria aumentar muito mais. O Marne, por exemplo. Não, e a incidência do próprio câncer de pele. Do nosso tempo, né, Marne? A gente podia passar uma manhã no sol, não acontecia nada. Quer dizer, o Marne não é brancão assim. Um aspecto importante. E a camada, né? A camada, eu me lembro que alguns anos atrás, quando vinha aquele calor aqui em Porto Alegre, eu transpirava, era uma loucura. Aquilo hoje não tem mais isso. E o inverno ficava batendo queixo, que frio, que coisa horrível. E hoje também não tem mais aquele inverno. Nós tínhamos, né, as estações mais bem definidas. Mas antigamente o verão escaldante era 30 graus. Não, olha que não vamos longe. Hoje 30 graus é um dia ameno. Hoje? Né? Hoje? 40 graus. Hoje fez 30. Não vamos longe, né? Não vamos longe. No verão faz frio, no inverno faz calor. A gente olha tem as coisas as 4 estações em uma semana. É em uma semana confusão. a gente vive inverno, verão e meia estação aqui no Rio Grande do Sul. Não tem mais. A camada de ozônio, né? Também por isso que não se pode mais tomar sol do jeito que se tomava antes. A incidência do câncer de pele, isso são tem que ter várias coisas. Aí, deve ser essa. Quando eu fui nos Emirados Árabes, aí, eu digo, imagino lá. Vou levar o protetor solar, né? 50. Bloqueador. Que negócio que protege o bobadão. Qual é o melhor que tem aí? O rapaz fala, não, mas esse aqui é o 50, que é da marca não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu cheguei lá todo faceiro, fui pra piscina do hotel, o rapaz, o que você está usando aí? Eu digo, não, o rapaz olhou assim. You are crazy, Bel.
por que, maluco? Ele disse, olha, isso aqui o senhor vai virar um bife em 40 minutos. Eu digo, mas é 50? Não. Aí foi lá, gentilmente, foi lá no negócio do hotel, trouxe um pra mim. 80. E ele disse que tem de 100. Tem, de 100. eu uso. O de 100 é quase um óleo, né? Eu uso de 100 no rosto. Dona Magda, quase um óleo. Posso salvar o assunto? Pode. Então, a bancada vai cair no ridículo para quem conhece alguma coisa que nem eu. O Donald Trump tem razão. O mundo está se aproximando do Sol ano a ano, cada vez mais. Esse é o problema dos grandes verões. Não é a camada de ozônio. A camada de ozônio é muito localizada no planeta. O Sol se aproximando do mundo vai ser derretimento da Terra. É assim que vai terminar a humanidade. Isso aí é uma coisa científica. É que a ciência do Vitorino deve ser, sei lá o quê. Não, a tua deve ser do Reader Digest, aquela revistinha que o Reader Digest. Que é a melhor revista. Seleções Reader da desinformação pro telespectador. Mas imagina, a Terra se aproximando do Sol. Tá vendo muito Star Wars, ô cara Paulo. Porque tu indicou Star Wars. Tá se divertindo, mas não pra acreditar. Não acredito. Daqui a pouco ele vai achar que o Darth Agora, que um dia a Terra vai terminar, que o mundo vai terminar isso aqui. Mas é eu não óbvio, quero estar aqui. Sim, mas a gente poderia contribuir por um mundo melhor, né? A gente não precisa acabar com o mundo, tem que né? Acabar muita com as gente coisas. A gente pode inteiro. contribuir Como com é que isso. a gente vai embora, não precisa quebrar tudo. Não, e o futuro, né? As outras gerações. Olha aqui, ó, Chicão Tofani, vamos voltar a falar sobre um assunto de ontem, que era a recusa do salário, a recusa do Trump ao receber o salário de presidente, tá? Eu vou tentar pensar aqui algumas posições. O Anderson Antunes diz assim, ó, porque algumas pessoas se manifestaram. Trump recusou o salário de $400 mil porque é troco perto dos acordos milionários que ele vai receber ao presidir em favor de suas empresas. Não sejamos ingênuos, é o que diz o Anderson Antunes, que é de Bento Gonçalves, tá? Lá ele vai pra cadeia. O Luciano, deixa eu ler alguns, depois aí a gente fala, tá? O Luciano Souza diz o seguinte... E aí é um mix de coisas, tá? Chicão, no programa de segunda-feira, dia 14, com a tua camisa 2 dos magnatas argentinos, chegaste a nota 10. Políticos sem salário e sem teta nenhuma. Romildo Trump, prefeito de Nova York. Exemplos para o mundo e para toda a chinelagem. Cabideiros de emprego de plantão. Ninguém tem coragem de falar de bando de sei lá o quê. Sou teu fã, Galo Cinza. Não sei o que ele chamou de Galo Cinza. Que é galo de rinha. Ah, tá. Lucia, como tu sabe, né? Luciano de São Leopoldo. Não sei onde que ela sabe, você entende de galo de rinha. É um termo. Ela tá próxima do Vitorino? Que barbaridade. Eu tô pegando por de galo de rinha. Osmose, ótimo. Tá, e assim por diante. O Anderson aqui fala algumas outras coisas assim. Júlio de Oliveira, não, mas aí já fala de aquecimento, enfim. Gostei do cabelinho da Jéssica. Gostou? Eu também, adoro isso. Antigamente ele chamava de O coque. telespectador é esse, É coque. Antigamente e atualmente. Parei um pouquinho, olha aqui, ó, parei um pouquinho. Eu tava lendo e-mail, tu mudou de assunto, falou do coque dela. O Chicão quer falar sobre os e-mails e tu telespectador esse Anderson de Bento Gonçalves que falou isso, ele tá com o Lava Jato, com o Moro, com isso na cabeça. O Trump é um cara que ele praticamente colonizou Nova York, a nova Nova York veio de Trump. Trump tal, o que o Trump fez aqui da avenida. Desde o avô, exatamente, o pai. Imigrante ilegal. Era um imigrante que construiu em Nova York. Ele é um cara milionário, vai fazer acordo. Ele quer ser herói. É outro departamento, lá os caras têm dignidade. Não é aqui que nem ex-governador. Tem 4 pensão. 4 pensão. Chicão, ele não é milionário, ele é bilionário. Não é porque ele tem 4 bilhões de dólares. Ele vai fazer isso aí. Não, que ele vai rejeitar. Se ele quisesse, ele poderia pegar. Afinal de contas, seria direito. Não, o salário de direito do presidente. Fazer um grau, ele. Mas não, eu gostei dessa atitude do Trump. Cris Bart, tu conhece uma pessoa que chama Demar Gomes Leiria? Agora não, podia ser que sim. Então, não sei, podia ser teu amigo, mas então, ele é teu amigo, mas é um telespectador. Eles te mandam um e-mail te dando um alerta. Eu acho que, não sei se ele quis falar sobre conspirações
conspirações com facções. Eu acho que é conspirações. Ele manda tu te cuidar conosco, que nós estamos conspirando sobre a tua pessoa, contra a tua pessoa. Conspirações, Cris, te cuida. Ele diz. O Ademar Gomes Leiria. Ô, Dedê, presta atenção. Ademar! A guria vai se cuidar, a gente não vai poder Dedê, que nem conhece. Pô, presta atenção. Falando em derrubar, não sei se foi a sua. O Ademar te estragou tudo, nós vamos ter que mudar a tática. Mudem. Vamos mudar aqui o assunto o pra gente fazer o disfarce. Isso. Não sei se ontem não falaram sobre o auxílio moradia dos juízes. Não. Então, A gente falou em alguns dias, Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, já liberou para julgamento e agora a presidente da corte vai levar a julgamento uma ação que questiona o auxílio moradia, né? Para a gente fazer uma retomada, 2014, Luiz Fux deu de forma liminar uma autorização para esse auxílio moradia de R$ 4.300, né? Que beneficiou mais de 6 mil juízes, que hoje a conta mais ou menos é de 100 milhões por ano a mais, né? Que se tem que pagar para pagar esse tal desse auxílio moradia. Mas a gente sabe que a presidente, ela é de faca na bota, né? E enfrenta os problemas. Acho que não vai demorar muito para ser marcado esse julgamento que questiona esse pagamento do auxílio moradia e que também os brasileiros questionam. Afinal de contas, um juiz que ganha 20, 30 mil, com uma realidade que a gente tem de professores, de brigadianos que ganham tão pouco ou muito menos, ganhar um auxílio moradia de R$ 4.300, sendo que alguns moram na sua própria casa, no seu próprio foro, não tem nem deslocamento, quer dizer, é uma coisa que incomoda muita gente. Então a gente espera que realmente aconteça o quanto antes esse julgamento. Só para lembrar também que esse benefício ele consta na lei orgânica da magistratura, né? Mas que tem uma validade contestada pela Advocacia Geral da União. Dona Magda, eu posso dar um drops? Pode. Um casal que está sempre assistindo o nosso programa, que é muito ligado a mim, a senhora Moises Brasil e o Carlos Marçal. E ela está doente, a Moises, que eu quero que ela se restabeleça o mais rápido possível. Ela é mãe do alemão da Kia, que trabalhou anos com Jefferson Fristenau, lá no Uruguai, aqui. E também é da família do Rafa Balan, que é um empresário que é mais ou menos assim, o the best no mercado imobiliário da Zona Norte, que gosta muito do Vitorino. Diz que o Vitorino realmente é uma celebridade quando sai na Avenida Pan-Americana, entra na Caracas e vai para Bogotá, que são as ruas principais. No bairro Lindóia, é verdade. Rafa Balan, Dona Mois, um beijão para vocês que fiquem. Dona Magda. Eu não sei o que ela tem, mas nós também desejamos. São teus amigos, também desejamos o pronto restabelecimento da senhora. Fala, seu Mário Barcelos. Eu gostaria de falar um pouquinho, na sequência do que falou o nosso Chicão Tofani, a respeito do presidente eleito Donald Trump. A família dele, o avô dele, era imigrante ilegal nos Estados Unidos. Depois, ele veio da Alemanha, foi da Alemanha para lá. E o pai dele, o avô e depois o pai, eles deixaram a família em Nova York, deixou a família em Nova York e foi em busca de ouro no oeste americano. Então, ele pegava as pepitas de ouro, mandava para Nova York e dizia para a mulher, mandava a carta dizendo, pega isso e compra terreno. Daí a fortuna do Trump. Que legal isso, comprando terrenos. Desbravou o oeste americano. Eu fui pesquisar para saber exatamente da onde ele veio toda esta fortuna do senhor Trump. Fruto do trabalho do seu pai e principalmente do seu avô, que era imigrante alemão ilegal. Quer dizer, ele começou a comprar terreno barato, naquela época. Era ilegal. Mas todo mundo naquela época era imigrante ilegal. Chegava lá e começava a trabalhar e depois conseguia. E agora ele quer perseguir os imigrantes. É outra época. Peraí, os Estados Unidos foi feito pelos escravos, de imigrantes, vieram do mundo todo, outra época. Agora tem uma coisa, né? O que é você ter um discurso que vai ao encontro dos anseios do mercado? Desde que o Donald Trump foi eleito, a bolsa de Nova York, Wall Street, subiu mais de 8%. Mas as europeias caíram. Histórico. Todas as bolsas do mundo caíram. Todas as bolsas do mundo caíram. Também. A bolsa europeia, a bolsa americana subiu 8%. O dólar disparou no mundo inteiro, porque todo mundo
está tirando dinheiro de países instáveis, de economias de risco, e colocando de novo nos Estados Unidos. Por que será? Por quê? Porque o Donald Trump já disse, vou reduzir impostos, eu quero empresas, quem tem 4 empregados eu quero que tenha 6, quem tem 20 eu quero que tenha 25, eu quero gerar emprego. E o Fed vai aumentar o juro. Resultado, os mercados do mundo inteiro sacudiram, porque o cara vai prestigiar o emprego, o trabalhador. É assim que a gente faz pelo trabalhador. E abrir fábrica. É assim, é abrir fábrica, é gerar emprego. É assim que se faz empresa. Não é aumentando carga tributária. Mas, dona Magda, no E o dólar, estão prevendo que chegue a R$4 até o Natal. Tá todo mundo tirando o dólar do Brasil. Que o Vitorino falou, dona Magda, os Estados Unidos têm uma economia tão potente, tão forte, que se ele fechar todas as fronteiras e dizer o seguinte, eu não negocio mais com o mundo, os Estados Unidos fica mais rico ainda e o mundo fica pobre. Só um exemplo. Um exemplo. Se você tiver dor de cabeça, você tomar um Tilenol hoje, você não vai ter o Tilenol, porque toda a indústria farmacêutica está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o centro do planeta. Mas eu acho que não é mais o turismo americano é interno. O turismo americano nem é externo. É importante, mas será que é tanto assim? Acho que já tudo patente americana. Sim, pode ser patente americana, mas a partir do momento que os americanos se isolarem, eles perdem direito à patente. O celular é patente americana? Tudo é patente americana. Tu acha que se os americanos decidirem, muito bem, a Apple só vai vender produtos dentro dos Estados Unidos, quem é que tu acha que quebra? O mundo ou a Apple? Não, a Apple não quebra. O mercado americano é 300 milhões de pessoas comprando todo dia. Quem sustenta a Alemanha é a Alemanha. O interior da Alemanha, o povo alemão que sustenta a Alemanha. Não são as grandes exportações. Cris, desculpe. Imagina. Não, que o Obama... Vocês dois se reuniram... menina, vem pra esse lado aqui. Tô na favela de novo. E aí você na favela só vai desaprender. Agora ela tá chique na favela hoje, hein? Olha ali. A economia da Alemanha, a economia da Alemanha é a locomotiva da Europa. A Alemanha carrega a economia europeia nas costas. É a maior indústria metal mecânica do mundo, é a indústria alemã. As grandes máquinas, as máquinas de alta precisão, as máquinas pesadas, todas elas são produzidas na Alemanha ou subsidiárias da Alemanha. Aí o Mário Marcelo vem dizer que a Alemanha não precisa do mundo. Não tem essa. Todo mundo, as grandes economias precisam do mundo. Quem se fechar hoje quebra. Que não precisa do mundo. Os Estados Unidos não precisa. O mercado interno quem se fechar hoje quebra. A Alemanha. Quem se fechar hoje quebra. Quem se fechar, quebra. Falando da eleição... A Coreia do Norte é um troço lá. Respira. A Venezuela quebrou, a Bolívia não sei o quê. Pega esses países muquiranos, se fechar. Não, vou fazer a Venezuela, o Hugo Chávez. Venezuela será dos venezuelanos. Tá bom, tá aquela favela lá na beira da praia lá. Cuba para os cubanos. Tá lá, uma favela boiando. E a América para os americanos? A América para os americanos só vai funcionar se tiver relações globais. Bom, os americanos precisam do mercado mundial para vender os seus produtos. Valor agregado. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, mas eu tenho um telespectador, o James Tais, e um outro também que está insistindo muito com o assunto aqui. Eu imagino a intenção. Pelo menos 3 trabalhadores da Gerdau morreram em uma explosão na usina de Ouro Branco, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. O acidente aconteceu ontem à tarde, mas só foi comunicado hoje pelo Grupo Gaúcho. Boa noite. Vocês têm outras informações? Não, nós não temos outras informações. E as outras informações eu estou pesquisando aqui, e o próprio jornal lá de Belo Horizonte, de Ouro Branco, James, eu quero te dizer o seguinte: a empresa Gerdau comunicou hoje, e eu fiquei sabendo também conforme essa empresa, mas eu imagino que você quer saber, porque você está achando que eles só comunicaram hoje, que eles quiseram esconder, enfim. Mas eu quero lhe dizer que o jornal local, hoje, às 15 horas e 8 minutos, postou a mesma informação que foi dada pela Gerdau. Uma explosão no fim da tarde de ontem na usina da Gerdau em Ouro Branco, aí tem que ser uma série de outras informações, deixou 3 mortos e 1 ferido. Eles não eram funcionários da Gerdau, eles eram prestadores de serviço da empresa Convasso e davam manutenção em uma torre de gás no momento do acidente. Eles foram socorridos, levados para o Hospital Fundação Ouro Branco, mas não resistiram aos ferimentos. Tem uma outra pessoa que também ficou ferida, mas já teve alta na manhã
de hoje. Então, a informação que foi prestada hoje aos veículos aqui do Rio Grande do Sul pela siderúrgica Gerdau são as mesmas informações que foram prestadas pelos jornais lá de Minas Gerais, tá? Magda, posso... Então a Gerdau não escondeu, não deixou para dizer só hoje, foi só hoje que foram comunicados. A gente tem a lamentar a morte dos lamentar, trabalhadores. como eles lamentaram. Qualquer coisa a mais que fizer, qualquer coisa a mais que fizer aí é... Não, porque não tem como esconder, né? Um fato desse. Vamos lá. Posso fazer um momento invejinha? Não é? Momento invejinha. Não sei se vocês viram nas redes sociais, na televisão, uma cratera que se abriu há 2 dias atrás, no Japão. No meio de uma avenida, 300 metros, uma cratera, devido a águas subterrâneas que fluem nos túneis próximos a obras para ampliação da linha de metrô. Há 48 horas, uma cratera de 300 metros. Em 48 horas, tudo foi resolvido. Aqui no Brasil, 40 eles consertaram, olha só, eles não só consertaram a cratera, fecharam tudo bonitinho, tudo lindo, como também funcionários asfaltaram e pintaram todas as vias afetadas, além de consertar as tubulações de águas e a elétrica, que também foram danificadas pela cratera, que se abriu no dia 8 de novembro. Está 30 vezes... 42 mais forte do que... Lembra daquele buraco lá em São Paulo, do metrô? Menino, mas tu não lembra de um remendo ali na Protásio? Um remendo na Protásio com a Vicente da Fontoura? Enquanto meio ano, apenas 6 das 208 creches previstas para serem construídas aqui no Rio Grande do Sul em parceria com o governo federal foram concluídas. O número representa 2,88% do previsto. E não serão construídas as outras, não, né? porque aí romperam o contrato, né? Porque a empresa não tinha nem feito o início do contrato. Então, quer dizer, esse é o Brasil. E quem é que tem esperança que isso vai mudar? E tem 2 empresas daqui do Rio Grande do Sul envolvidas nisso. Eu não tenho. E não dá nada para quem fez, para quem assinou os contratos, para quem tudo. 2 empresas aqui do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, o Gil Rocha mandou aqui a frase exata do Donald Trump. Ele disse assim, ipsiliters, o que iremos fazer é pegar essa gente que é criminosa e tem fichas criminais, membros de gangues, traficantes que totalizam 2, talvez 3 milhões. E vamos tirá-los do país ou fazer com que sejam presos. Essa é a tradução literal do Donald Trump para o negócio de deportar imediatamente 3 milhões de imigrantes. E quem se pronunciou sobre as declarações e a eleição de Trump foi o Obama, que está na Grécia, e ele falou que o Trump usou do nacionalismo bruto para se eleger. Ele disse assim, Trump usou do medo e frustração dos americanos em relação à globalização para chegar até a Casa Branca. Ele acusa o Trump de fazer um discurso rasteiro. É aquele político que não fala o que vai fazer, ele fala o que as pessoas querem ouvir. A gente conhece muito bem isso aqui. Alguma semelhança aqui no Brasil? Ao sul do Equador, ao sul do Equador a gente conhece muito bem isso. Gente, o cara ganhou. Ponto. Olha aqui, perdeu o Playboy. Deu? Ganhou. Daqui pra frente. Quem tiver, imigrante ilegal que tiver ficha criminal, lá se prepara, vai levar um pé. E tem muita gente com medo de fazer o visto americano, né? Porque não vai ter. O Trump, ele nunca se manifestou sobre a emissão de vistos. Então, criou-se um pânico no turismo, né? Não, as pessoas estão fazendo pânico porque querem. Eu acho que ele nunca se manifestou sobre a emissão de visto. Eu acho que tem um componente aí de antipatia generalizada com o Donald Trump lá de parte da imprensa, parte da mídia. Porque, olha, as notícias que a gente teve até 3 meses Tanto é que a mídia toda dizia que o Trump ficou não ia todo ganhar. mundo com cara de pastel quando o Donald Trump ganhou. Eu acho que a mídia lá tem um certo ranço. Agora vamos aguardar para ver, né? Ninguém imaginava, né? Teve até uma revista que teve... Não, agora apareceu um monte de bambambam. O único cara que disse o Trump vai ganhar foi o Chicão.
Porque antes todo mundo, pois é, tá crescendo, porque quem sabe, não, mas não tem chance. Eu fui um que não acreditava, tanto que apostei com ele. Agora tá aparecendo um monte de blogueiro e colunista, não, porque eu disse que talvez pudesse ser. Bobagem, estão pegando carona. Comentarista de resultado. O único que disse há 3, 4 meses atrás foi o Chicão. Mas vocês viram que teve até uma revista que teve mais de 2.000 tiragens com a capa dizendo Hillary Clinton, isso mesmo. A Newsweek chegou a preparar a capa. A nova presidente. Estevão Rodrigues está em Não Me Toque, vendo o nosso programa num hotel, foi fazer várias cirurgias no Me Toque, mandou que legal, um abraço pega bem lá nosso Paulo programa. Bringuetti, disse que estava no... Com a TV Carazinho. Por Carazinho. TV Pampa Carazinho, que aliás nos dá uma audiência maravilhosa. A cidade de Carazinho. Quem é que nasce no Me Toque? Como é que é o nome dele? Não me toquense. Não, é exibido. Na questão, olha aqui no nosso WhatsApp. Azeite. Na questão dos auxílios a juízes, a pergunta é para ti. Na questão dos auxílios a juízes, pergunte ao Vitorino. E é real o auxílio para pagar estudo aos filhos menores de 24 anos? É a proposta do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que vai ser encaminhada à Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. A presidente do Tribunal de Justiça, ela defendeu e disse que é um direito dos juízes ter recursos para educar seus filhos, mas não quis dar maiores explicações quando a imprensa localizou na Transparência, no site da Transparência, alguns desembargadores recebendo mais de R$500 mil em um mês. São atrasados. Ai, meu Deus! Você quer realizar a viagem dos seus sonhos e quer fazer isso com a melhor agência de viagens? A Tiara tem as melhores opções. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tiara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter, além de participar de emocionantes shows no Sea Road. Adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3D e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tiara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. Agora a Tiara vai fazer um convite muito especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tiara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí, a Tiara Turismo proporciona para você e toda a sua família uma grande viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 51 3332 6935. É uma viagem que você nunca mais vai esquecer. Dona Magda, eu só gostaria de dar uma notícia. Por favor, façam. Não, é sobre uma vítima de estupro na Índia, uma mulher de 40 anos de idade, casada, mãe de filhos, que era uma assistente social. Sim. E para fazer assistência social, ela caminhava em ruas escuras, em regiões lá da Índia, né, daquele país. E ela estava sendo ameaçada de estupro por um homem. Esse homem a estuprou numa quebrada daquelas, usando um termo bem comum, e mais 3 homens amigos dele estupraram essa mulher e gravaram no celular isso. O que aconteceu? Colocaram no WhatsApp, rede social, e todo mundo, toda a vizinhança viu a cena do estupro. Essa mulher ficou profundamente envergonhada. Foi à polícia. O que disse o policial? A senhora é culpada. A senhora se exibiu para esses homens. Aí ela foi no político lá que ela conhecia, o que o pessoal conhecia e tal. A mesma coisa, a senhora é a culpada. A senhora se exibiu, porque existe essa política na Índia, né? Que a mulher é culpada quando ela é estuprada. Ela foi numa série de lugares. Então a mulher entrou em depressão. Aí ligou para uma amiga dela e disse que não aguentava mais isso. O que a mulher fez? Se matou. Se matou. Não só na Índia, né? As mulheres são responsabilizadas sempre pelo assédio, pela violência. Isso aí é uma grande verdade que está fazendo e está falando e uma das coisas que eu sou contra a cultura oriental total. Por isso que o meu fã é Leônidas na história, porque
que ele segurou os persas nas Termópilas, sabe, meu ídolo, claro, senão nós ia estar numa cultura de burca aqui. O que acontece? Abu Dhabi, Dubai, Mandrake, pega a tua namorada, vai para Dubai, o Vitorino teve lá, e vai tomar um banho numa praia que não seja de hotel. A mulher de biquíni vai presa. Na Arábia Saudita, uma mulher trai o marido, pô, se acontecesse isso em Porto Alegre, tudo que a mulher ia morrer. Ela é morta apedrejada. A cultura oriental, ela é contra a mulher. A mulher é um ser inferior. Não me adianta vir alguém dizer que não é. Qualquer alguém da cultura árabe não tem argumento para dizer isso aí comigo. Por que ninguém gosta dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é o nosso defensor. Senão, nós ia estar, as mulheres... Estava tudo de burca aqui. Mas não pode ter de biquíni. Mas não só no Oriente, ó, em Porto Alegre, nós quantas não temos vezes a cultura, a gente ouve, fulana foi violentada, mas também ela pediu. Não, tudo bem, mas a cultura ela árabe tem também muito estava com uma roupa muito justa, muito curta. Aí o machismo que existe, mas a cultura árabe tem muito disso, Cris. E outra coisa, isso é cultura. As principais festas em Jurerê, eu sei que eu já participei dessas festas, quem faz são os milionários árabes que vêm do Brasil, dando cachês de mexer de $10 mil. Então lá não serve, aqui serve. Por isso que o tio Sam, eu sou fã do Trump. Essa coisa as ciências criminais estudam o comportamento da vítima no cometimento de um ato delituoso. Existe a criminologia e existe a vitimologia, que é parte integrante das ciências jurídicas. A vitimologia estuda o comportamento da vítima não como causa, mas como facilitador do cometimento do crime. O que as pessoas não entendem e muitas vezes fazem confusão é, ao tentar entender a vitimologia, atribuir à vítima a culpa. A vítima não tem culpa. A vítima pode contribuir inconscientemente, mas ela não tem culpa do ato delituoso. Eu já disse aqui, o fato de uma mulher atravessar de mini saia o Parque da Redenção às 10 horas da noite não dá ninguém o direito de estuprar. Ninguém tem direito de estuprar porque ela está de mini saia. Mas a vitimologia, o estudo da vitimologia avalia o comportamento da vítima como facilitador do cometimento do crime. Não se pode, no entanto, inverter os valores, que é atribuir à vítima culpa do crime da qual ela é vítima. Então, muito cuidado. É como roubam teu carro. Tu não é culpado porque tu deixou uma sacola de roupas exposta, mas tu contribuiu. Contribuiu. De certa forma, você atraiu. Pro acaso, assim, né? Você atraiu. Eu já disse aqui, foi motivo até de brincadeira, de piada na mesa, mas eu tenho uma corrente daquelas do século passado que eu boto na direção do meu carro quando eu paro na rua, em qualquer lugar. Eu ponho. Isso, um policial disse pra mim, vagabundo, quando vai roubar um carro, ele olha. O problema, Vitorino. Ele encontrou uma resistência qualquer, ele pega o da frente ou de trás. Mas a gente sabe que o número de furtos não é crescente, e sim o número de roubo, que é quando se emprega, que se faz o furto com uma arma, né? Ou uma faca, ou com a vítima sendo ameaçada. Então, colocar a tranca no carro é muito bom quando tu estaciona o teu carro e o ladrão olha, vai furtar teu carro porque não tem ninguém ali, então é furto, né? E diz, não, esse carro eu não vou furtar porque ele tem a tranca, né? Agora, tu entrares no carro, abrir a tranca, perder todo esse tempo antes de ligar o carro e arrancar, a gente sabe que hoje os especialistas em segurança falam, inclusive, que é entrar no carro, coloca a chave, arranca e depois coloca o cinto de segurança. Quanto menos tempo se perder na hora de entrar e sair de dentro do carro, menos possibilidade se tem de ser assaltada. Então, aí existem 2 pesos e 2 medidas. 5 segundos, porque a corrente não é tranca. Eu abro a porta do meu carro com a chave na mão, já enfio na corrente, solto a corrente, bato a porta e arranco o carro. Tá, e na hora de descer do carro? 10 segundos. Na hora de descer do carro, quando eu tô parando o carro, eu já pego a corrente na mão. Então eu parei, estacionei. Quando eu desligo aqui, eu dou a volta na corrente e bato o cadeado. Infelizmente, eu levo 5 segundos. Muito com a sorte. Eu levo 5 segundos. Mas o que acontece? Não são 5, 10 nem 15 segundos que decidem um roubo. Não, assim, são. Sabe por quê, Vitorino? Sabe por quê? Decide. Sabe por quê, Vitorino? E esse especialista tem que entrar em acordo com a EPTC. Porque se tu rodar 20 metros em cinto de segurança, o guarda toma uma multa. Não é. Então, a gente tá falando entre. Palpiteiro. Palpiteiro não. A gente tá falando entre levar uma multa e salvar uma vida. Eu não tô nem aí. Eu arranco e depois eu posso. Não é extremado. Você tá criando um neologismo extremado. Eu acho que não é assim. Eu acho que 10, 15 segundos não mudam a relação de
total diferença, porque 10, 15 segundos tu estás ali vulnerável a um assalto. Cada vez a gente tem mais ladrão na cidade, correndo de carro, já não é nem mais moto, gente. Teve um assalto de uma pessoa muito próxima que foi roubaram o carro dela e eles não chegaram de moto para assaltar, eles chegaram de carro, trancaram o carro dela, desceram do carro. Então a gente achava que antes, o moto que era o problema, tá chegando uma moto, mas já teve casos, eles chegam de carro e eles ficam carro andando em um carro. Eles ficam tá andando de carro. Vitorino, o que eu quero dizer é o seguinte, eles ficam circulando na cidade, a gente sabe disso. Quem tá ali entrou no carro, botou o cinto, se olhou no espelho, botou um batom, tá correndo risco. A gente agora, se tá com um revólver, dá um tiro pra cima, ele não vem. Não vem. E a gente, sobre isso... Eu queria só o Vitorino, só uma coisa, tu se tornou herói na cidade, dos meus amigos, das redes sociais, a frase que tu disse ontem. Ligaram da praia. Será que tem 11 mil pessoas erradas para levar 11 mil multas desses bandidos que achar com o nosso dinheiro todo dia? Na internet eles chamam os ladrões azuis agora. Azulzinho é ladrão azul. Você sabe que eu descobri hoje mais um dado. Tem toda a razão. É uma bandidagem roubando de nós, esses azulzinhos. Você sabe que respeito zero com essa gente. Você sabe que eu descobri mais... Não, mas não são azulzinhos. Esse dado é do Comando Rodoviário Federal. É a mesma coisa. E da Polícia Rodoviária Federal. Que chega a se fechar. A Polícia Rodoviária Federal e o DENIT chega a se fechar por dinheiro, né? Todo mundo quer multa, os dois. E não fazem nada, né? Eu descobri uma coisa hoje muito engraçada, viu, Chicão? Mais de um terço dessas multas são, sabe pelo quê? Farol desligado. Esse é um crime. Eu gostaria de falar... Agora o Marne vai falar. A respeito do assunto da Índia, do estupro. O Marne vai falar. O Marne vai falar do estupro. Com licença. Do estupro. Que era o assunto dele, você já está na multa. Já estou na multa dos azuizinhos. Sim, mas... Não, é que vocês mudaram o assunto do homem. Não, porque o Vitorino ele vai emendando, ele emenda. Tudo bem, ele é sábio, ele emenda. Eu quero dizer o seguinte, o estupro coletivo, aquele que aconteceu, vocês lembram, dentro de um ônibus na Índia? Em que o ônibus inteiro estuprou, agora, um ano atrás, um ônibus inteiro estuprou a moça e a moça foi a óbito, a moça morreu. Aqui no Rio de Janeiro, não muito longe, uma moça foi estuprada por 7, 8 meninos jovens lá, ela foi lá, e os vídeos também divulgados os vídeos divulgados na internet. E ainda disseram, ela era mulher de traficante, mas isso tá direito? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que agir com rigor. Aqui no Brasil temos que ter uma pena forte. Não adianta essas penas aí de 2 anos, 3 anos, 5 anos, progressão de pena, nada. As leis são brandas, as leis são fracas no país. Outra coisa, a mulher passa na rua, a mulher bonita, o cara... Tudo bem, gostosa e tal, aqueles papos. Como que é? Gostosa, maravilhosa e tal, aquela... lá em casa, lá em casa. Vamos lá pra casa, tá à disposição. Não, essa é a típica idiotice, né? Eu fico imaginando. Vitor, não deixa terminar. Passa a mulher e o cara grita, gostosa? Não deixa. Acho que a mulher passava, os caras faziam assim. Ai, que nojo! Mas era assim, Deixa o Marne falar que é melhor. Deixa o Marne falar, poba. Eu só quero terminar, por favor. O Vitorino interrompe sempre. É só o Vitorino. É só o Vitorino que me interrompe. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, tem que ter pena forte. O camarada tem que ter medo. Como diz o Vitorino, se borrar. Se borrar de medo. Porque não é possível o que acontece. E a mulher, a mulher não pode botar uma mini saia. A mulher com umas pernas bonitas, bota uma mini saia e tal, aquela coisa. É agredida pelos vagabundos na rua. Acusada. Não, mas ela é culpada. Mas, Mário, eu vou te fazer uma pergunta. Como é que tu queres que tenha rigor? Olha só a notícia que eu vou ler pra ti. Detentos conseguem fugir do presídio regional de Erechim, mesmo após serem flagrados com um explosivo. Presta atenção. Que olha aqui, ó. 6 presidiários. Olha só, olha o relato que eu vou fazer. Tá aqui no portal OSUL, www.osul.com.br. Você tem acesso, como você quiser, você baixa o aplicativo na plataforma que você usa. 6 presidiários conseguiram fugir do presídio regional de Erechim na manhã desta terça-feira, dia 15. Quando é que tudo começou? No domingo, dia 13, agentes da SUSEP haviam conseguido evitar uma fuga com explosivo, dia 13.
Eles pretendiam explodir o muro da casa de detenção, que é no norte do nosso estado, né? Em razão disso, ontem foi realizado, que foi dia 14. Eles queriam fugir dia 13. Aí foi realizada uma revista no dia 14. Facas, drogas, celulares, armas de fabricação artesanal, tudo foi recolhido. Mas no dia 15 eles fugiram. E aí tu quer que haja rigor? Como é isso, Mara? Tá, mas aí tu me diz como é que tudo isso entrou nessa prisão? Como é que um explosivo conseguiu entrar? Até agora eles não sabem. Isso é um absurdo. Entre outras coisas. Mas dinamite? Passa. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Imagina onde estava assistindo o Jornal da Pampa e fiquei chateado com a notícia do assalto no X-Moita, na Avenida Ipiranga. Nessa madrugada, pois trabalho ali perto e sou cliente dele. Poxa, não se pode nem sair de noite, está cada vez pior. Desculpa, esqueci de colocar. Meu nome é o Everton do Partenon, nosso telespectador. Não, Everton, está realmente cada vez pior. Há 6 noites que tem a guerra, mas é tiroteio na zona leste da capital. Os moradores é dado toque de recolher para eles às 8 horas da noite, ninguém mais entra, ninguém mais sai. As pessoas têm que dormir no chão das suas casas, porque não é tiro de pistola, é tiro de fuzil. 3 da madrugada, é tiro... O que aconteceu? Parece que os bala na cara roubaram o armamento de uns traficantes da Vila IP, né? A Vila IP roubou uns armamentos dos bala na cara e um dos traficantes estava preso e foi solto porque não tinha lugar no tal do presídio e agora eles querem matar o tal do traficante. Parece que essa é a guerra que está acontecendo ali. Mas, gente, não é assim meia dúzia de bala. É assim... muita gente, é uma coisa inacreditável, é guerra, dura assim 2, 3 horas. Olha, chegou a me acordar de madrugada, sabe quando tu fica tensa? E o secretário de segurança, ele não pegou a Força Nacional e foi lá com o trabuco? Exatamente, só parou quando eu escutei uma sirene de polícia. Mas assim, ó, também a polícia, a gente não tem equipamento. Os caras estão de AR-15. Não, e a Força Nacional tá bom, a Força Nacional deveria ter, né? Mas qual é a providência que vai se tomar? Porque assim, ó, não se aguenta mais. Foram 6 noites já e os moradores realmente estão preocupados. Criança que não pode sair de casa, criança que tem que dormir no chão da sua casa. Presos, porque não tem o mínimo de segurança. Eles tomaram conta. Eles tomaram conta. É um absurdo o que está acontecendo. Eu não sei o que vai ter que ser tomado de providência, mas alguma coisa vai ter que acontecer. Não tem mais como continuar nesse terceiro estado paralelo. Não tem saído. O Sartori ainda põe esse cara aí de secretário de segurança. Olha aqui, ó. Mário Eichenberg, ainda sobre segurança. Mário Eichenberg diz o seguinte: técnicos em veículos não aprovam correntes em carros. Abração a todos. Isso aí claro, a opinião dele, a gente sabe também que é isso. Aqui, ó, juízes. Oirã Gonçalves, amigos. A mídia, a população, comentaristas, políticos, enfim, todos os meios de comunicação falam e criticam a atitude desses magistrados em relação aos contra-cheques poupudos que recebem. A minha pergunta é: quem vai levantar a voz contra eles? Quem vai colocar um freio nisso? O Renan está fazendo uma fumaça contra os juízes porque está com a corda no pescoço. E ficamos por aí. E vai cair no esquecimento e tudo vai continuar às mil maravilhas. É o que diz o Irã aqui de Porto Alegre. Isso é a irresponsabilidade cometida pelos nossos ilustres constituintes que criaram uma Constituição medíocre como é a Constituição brasileira. Promulgada em 1988, ela deu autonomia de gestão financeira para entes públicos, especialmente o judiciário. Na época se reclamou que era preciso pôr um freio, porque isso poderia provocar o poder supremo no país, e aí criaram o Conselho Nacional de Justiça, ao que o Poder Judiciário se rebelou e passou a dominar o Conselho Nacional de Justiça, tendo como presidente sempre o presidente do STF. Resultado, criaram mais um cabidão. Ainda sobre esse assunto, o doutor Marcos Rovinski, nosso telespectador, nosso amigo, meu amigo, ele não sei se ele ainda está, mas ele era do DML no tempo que era IML. Dr. Marcos Rovinski, foi médico do querido amigo Jorge Salim Além. O auxílio moradia era pago aos juízes juntamente com outros penduricalhos que foram incorporados ao subsídio. Agora volta a ser pago, como se não fizesse parte do subsídio pago a eles. Acho estranha essa justiça. Alguém pode comentar? Foi o que nós comentamos agora, Dr. Marcos Rovinski. Obrigada pela sua
parceria aí, pela sua audiência. Magda, sou muito fã do programa, assisto todos os dias e gosto mais dos assuntos levantados pela Jéssica e acho ela muito inteligente e também simpática. Muito obrigada. Assim, pergunta para ela, por favor, se ela saberia explicar melhor sobre os sintomas da diabetes, pois não ando muito bem e fiquei preocupada, pois há muitos anos perdi uma avó com essa doença. Agradeço pela ajuda, beijo a todos, em especial para a Jéssica. Abraços, Jussânia. Olha, a melhor coisa que essa eu acho, a Jussânia, tu tem mais é que consultar uma médica. Acho que não tem nenhum médico aqui, né? Eu não sou ninguém para falar sobre os sintomas, até porque eu não conheço muito bem, né? Ouço falar de pessoas que eu conheço que têm diabetes, mas é melhor procurar o seu médico, fazer todos os exames para ver se você tem. Porque os sintomas... Não estamos dando consulta. Por favor. Boa noite a todos aqui no WhatsApp. Vitorino, carro moderno tem chave eletrônica que impede o funcionamento do motor, mesmo que seja feita a ligação direta. Não precisa mais usar corrente. Só carro chinelo, como diz o Chicão, tem que usar trancas. Rosa. Ô, dona Rosa, a senhora está absolutamente desinformada. Os carros modernos têm sistemas modernos de alarme, de segurança, assim. Só que os ladrões modernos, esses que furtam carro, também têm os sistemas deles. Os sistemas modernos deles. Sistemas modernos. Eles sabem como entrar. Eles sabem. A senhora já ouviu falar num negócio chamado Misha? Misha é um negocinho que é uma espécie de scanner. A pessoa, quando chega e vai abrir o carro, quando fecha o carro, ela aperta, o sujeito fica com o scanner acionado. Ele aperta, ele lê a frequência que a senhora utilizou. Quando a senhora sai dali, ele aperta, mixa e dispara um sinal exatamente a mesma frequência para o seu carro. Isso, eu nem deveria dizer isso, mas tem a venda na internet, esse tipo de sacanagem. Então, sou PM há 25 anos e no mundo todo postos de polícia nas comunidades são normais. No Rio Grande do Sul, os entendidos para justificar a falta de políticas de segurança fecham postos de polícia. Pior, afirmam que aquele PM para patrulhamento. Não entendi. Lamentável, dá outro quadro. Eu não entendi o final do e-mail dele. Falar para você da ação mais antiga do Brasil. Está no STF, 153 anos. Ah, que qual é? Pô, mas não prescreveu ainda? Meu Deus! É uma ação em que a família real brasileira pede de volta para o seu domínio o Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Sim, que é deles, que era a família deles, Olhanz e Bragança. Sim. Aquilo foi um presente, era da família. Da família. E foi meio que tomado na marra. Na época, pelos governadores. Por que tanto tempo? Porque eles não vão levar. Porque não querem devolver. Nós estamos falando tanto em Porto Alegre e eu, na abertura do programa, eu falei de determinadas coisas sobre a cidade e o nosso telespectador, Eduardo Bauerman, mandou um texto sobre Porto Alegre. Boa tarde, Magda de bancada, um apertado e longo abraço a todos. Boa tarde, mas ele escreveu à noite. Minha nossa Porto Alegre, ele é de Estância Velha. Estranho, não consigo explicitar. Sentimento, tenho reserva de falar. Um homem confessar a Porto Alegre amar. Agora tenho medo da tal. Agora, a linda agora é fatal. Como conseguiram dilapidar a nossa Porto Alegre capital? Caminhos antes a explorar, para o inocente peregrinar. Hoje, para sanguinários acobertar, agonizante está nossa Porto Alegre, não mais tão alegre. Eduardo Bauer. Sabe as palavras do nosso telespectador. Faz muito tempo que essa Porto Alegre está muito triste, sem dúvida. Concordo com o Vitorino, não são 5 ou 10 segundos que definem, e sim o que realmente define é o bandido criminoso solto nas ruas. Rafael, verdade. Caxias do Sul. Realmente, Rafael, os bandidos soltos definem muito, mas dar essa oportunidade, quanto mais tempo a gente perder entrando e saindo dentro do carro, pode ter certeza que também pode a ocasião faz o ladrão. É um ditado muito antigo. Bem colocado. Douglas Fraga diz o seguinte. Parou de entrar aqui o WhatsApp. Deixa eu ver. O Douglas não douglou aí.
Não. Eu tenho uma notícia fashion no momento que eu puder deixa eu só falar aqui do Douglas, senão ele vai ter o ataque. Ai, não, Deus o livre. Nem sempre tenho só críticas. Vou fazer um elogio às moças do programa, por isso que eu não tinha lido o Douglas. Não vou falar da beleza porque seria redundante, mas é excelente ver em um mundo tão machista e misógino um programa com mulheres tão inteligentes e bem preparadas, onde o que realmente importa são as suas opiniões e sua voz. Magda e Carla, sou fã de vocês. Também é um prazer ter a Cris e a Jéssica na família da Atualidades. Aliás, tive a oportunidade de uma breve conversa com a Cris e ela é inteligentíssima. Grande abraço a todos. Douglas Fraga Birman. Obrigada, Douglas. Obrigada, Douglas. Muito obrigada. Obrigada. Posso falar sobre moda? Não, tem uma notícia fashion. Não é sobre moda, é uma notícia fashion, Chicão. É pro Chicão. Sim, querida. David Beckham. É uma notícia fashion? Muito. David Beckham é o... Mesmo aposentado, ele se aposentou em 2013. Sabe quanto ele faturou em 2016? 40 milhões de reais. Aposentado. Faturou. Daqui nem que tu. Não foi isso Com os que tu contratos publicitários. Ele tem contrato vitalício com a Adidas, com a H&M e outras grandes grifes. Ele é um garoto propaganda requisitadíssimo do mercado. E tá aí, ó. Se tu analisar friamente, ele faturou pouco, porque ele é considerado o primeiro metrosexual do planeta. Um homem que ditou uma referência de beleza masculina, ele ganhou 10 milhões de dólares, 40 milhões de reais. Ele é 11 milhões de euros. Tem um dado estatístico aqui que eu preciso checar, tá? Mas eu recebi esse dado aqui, dei uma olhadinha no site do Ministério da Justiça americano e bate. Então, o que é? Para cada crime cometido com arma de fogo nos Estados Unidos, existem registro de 65 casos de pessoas que reagiram defendendo-se com armas de fogo que evitaram o assalto ou até mesmo o homicídio. Tá? O dado tá no site do Ministério não preciso dizer para vocês que dos Estados Unidos. Quem saiu da cidade está enlouquecido. A Freeway já... 80 carros por dia. Já pegaram acostamento, já fizeram tudo, tá horrível a volta. Não tem como passar mesmo. 80 carros por minuto às 4 horas da tarde. Mas ontem não era dia de trabalho? Muitas pessoas fizeram feriadão. Né? Mas as escolas fizeram. Você sabe que em 2017, dos 14 feriados, exatamente. 10 vão cair na terça ou na quinta. Vai ser o ano do beiço. Vai ser o ano do beiço. Com exceção do ano novo, né? Que cai no final de semana e do Natal. Depois vai ser só alegria pra quem tem feriadão. Né? Muita gente triste, né? Porque o Natal e o ano novo caem. Não, o ano novo vão cair. Esse ano, né? O ano que vem vai ser de domingo pra segunda. É verdade. E esse ano é de sábado pra domingo. Já dá um feriadão. Então, assim, vai ter das 14 datas. De sábado pra domingo, Esse ano, sim. Esse ano, sim. No ano que vem vai ser de domingo pra segunda. Então, dos 14 feriados do ano que vem, 2 caem no final de semana, 10 quinta ou terça que vai virar beição. E vai ter 2 feriados na quarta-feira. Prezados, boa noite. Agora eu entendi por que o senhor Vitorino perde as apostas com o senhor Francesco. Ele está completamente desatualizado com referência ao aquecimento global. Ao contrário do que ele disse, os verdadeiros cientistas não detectaram nenhum aumento do nível do mar há mais de 60 anos na Antártida. Mais um. O aquecimento está ocorrendo apenas nas grandes cidades, com aumento de até 2 graus na temperatura. É o que eles chamam de microclima, que somados não chegam a ocupar 2% dos continentes. A maior parte dos raios solares são absorvidos pelos oceanos. Estes que defendem o aquecimento global são os tais de aquecimentistas, que estão ganhando muito aquecimentistas, que estão ganhando muito dinheiro com esta farsa. Até mais, Paulo. Assim ele... Gente, até mais. Até mais. O degelo das calotas polares é ficção. Mas não é pelo aquecimento global, isso é pela aproximação do Sol, do planeta. Mas a aproximação do Sol do planeta provoca o aquecimento solar. Que vai terminar o mundo daqui a milhões de anos. Não é porque tem a poluição, isso é retórica. O aquecimento solar é provocado pela proximidade da Terra do Sol. É um percentual pequeno da camada de ozônio no planeta. Agora, falando no Obama... Nós temos uma aqui em cima
cima de nós agora aqui. É verdade. Voltando no Obama, uma das maiores perdas do Obama foi que ele não conseguiu fazer passar a lei da proibição de armas nos Estados Unidos, como disse o nosso Vitorino agora aí. Então, todo mundo continua com a mesma possibilidade, mostrando a sua carteira de motorista, que lá vale como tudo, é o documento mais importante e tal, e vai, compra a sua arma. Sabe por quê, Marlene? Ele não ganha. Por quê, Marlene? Porque esse episódio que aconteceu no X-Moita, se acontecesse numa cidade americana, os Estados Unidos iam fazer um minuto de silêncio pela covardia das pessoas. Como é que 3, 4 caras vão render 60 pessoas? Lá tá todo mundo armado, fuzilava os caras. Aqui não, todo mundo, a galinha aqui, o cara tá armado. Mas as pessoas estão desarmadas, né, Chicão? Não tem arma. Tem cara armado. Né? Não pode andar armado. Agora o bandido sabe que as pessoas estão desarmadas, né? E aí é mais um fator que eles então têm a seu favor. E eles não sofrem punição nenhuma. Não tem punição nenhuma. Então, a justiça agora de bandido. Bandido é um sempre sexual. Mas não teve um acórdão aqui. Mas não teve um acórdão que eu li aqui, que o desembargador disse que era instrumento de trabalho? Instrumento de trabalho? O desembargador disse que era bandido instrumento de trabalho. Não vamos longe. Olha aqui, ó. No começo do programa, quando eu falei da morte do Luiz Fernando Schilling, de 29 anos, que foi proteger a irmã e a amiga da irmã ali na Redenção, né? Foram reconhecidos pela irmã e pelos amigos, né, que estavam junto, foram reconhecidos e foram presos. Hoje, durante o dia dessa terça-feira, foram presos pelo menos 2 dos assassinos do rapaz, né? E os 2 têm uma ficha. Bom, já foram presos 300 vezes. Exatamente. O que disse o delegado? O que disse o delegado? O quê? O problema é que 20 minutos depois eles estaram soltos de novo. 20 minutos depois eles E esse foi o 30º... Vamos pedir a prisão preventiva, vamos encaminhar para o presídio. Eles vão estar soltos. Aí pega delegado bonzinho, e Magda, esse foi o 31º latrocínio em Porto Alegre no ano de 2016, que não acabou ainda. Sabe? 31º. Eles foram presos hoje, sabe quando? Quando eles atacaram mais uma vítima. A faca. Exatamente. Atacaram mais uma pessoa na Redenção e aí eles foram presos. E presos foram reconhecidos pela irmã da vítima e pelos amigos também. Não, eles têm uma ficha, uma folha corrida ali que é uma gracinha, né? Todos já foram presos não sei quantas vezes. A capivara deles. Estão soltos. Nos Estados Unidos, a população se reúne, 200 pessoas. Onde é que a cadeia está? Vai lá, tira o cara e lixa o cara. Não. Porque lá eles fazem isso. Não, lá eles ficam na cadeia. Lá eles ficam, lá eles têm cadeia, eles ficam, não tem progressão de pena, tem prisão perpétua. Tem uma outra cena, história. tem uma cena no YouTube. Tem um filme no YouTube que eu aconselho que as pessoas assistam, que um cidadão, porque lá não tem esse negócio de ir na presença do juiz, não sei o que, deslocamento, Suzep leva, não tem nessa, é uma câmera ali na cara do acusado, a juíza na outra ponta de uma câmera, pode estar longe, em outra sala, em outra cidade, a juíza, pois não, como é o seu nome? O senhor está sendo acusado, o que o senhor tem a dizer, sua defesa, coisa e tal. Aí tem uma cena, assistam isso na internet, é muito bacana, em que a juíza olha assim pro rapaz que cometeu o crime e diz, pois não, como é o seu nome? Ah, sim. O senhor, que pena, né? O senhor era tão bom aluno, era um rapaz tão colega, tão divertido. Aí o rapaz levanta a cabeça e olha para a câmera e vê que a juíza tinha sido colega dele de escola. Nossa. Pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. Nosso programa volta amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijinhos, tenham bons sonhos todos vocês. Até lá.